ainda falando de diversidade sexual. Numa alteração de orientação sexual. Mulheres que fazem sexo com mulheres. Nós falamos da vaginose bacteriana. Mas as mulheres que fazem sexo com mulheres podem ter doenças sexualmente transmissíveis, infecções transmitidas pela via sexual, IST? Sim, elas podem ter infecções transmitidas pela via sexual. E, por conta disso, nós devemos fazer prevenção de doenças induzidas por HPV e cofatores e outras infecções sexualmente transmissíveis nesse grupo de mulheres. Vale ressaltar que nesse grupo de mulheres que fazem sexo com mulheres, uma grande parte delas refere na anamnese ter tido relações heterossexuais anteriores. Portanto, elas podem ter tido contato com agentes infecciosos transmitidos pela via sexual anteriormente por sexo vaginal penetrativo. Aqui vale até um adendo. Nós, os ginecologistas, na hora que a gente está fazendo a história, que está conversando com os nossos pacientes, nós vamos sempre pensando assim, em risco. Quem tem mais risco, quem tem menos risco, e a forma de sexo que tem mais risco, a forma de sexo que tem menos risco. A forma de sexo com maior risco para aquisição de infecções transmitidas pela via sexual é o sexo anal repetitivo, o sexo anal receptivo. E quanto mais repetido, maior o risco, claro. Quanto maior a frequência, maior o risco, porque eu estou mais exposto a agentes infecciosos, seja agentes virais, seja agentes bacterianos, como a clamídia, como a Neisseria, várias infecções transmitidas pela via sexual, ou o próprio HPV, que tem uma relação importante com câncer de canal anal. Sexo anal receptivo é o que tem um risco maior, principalmente sexo anal receptivo desprotegido, sem uso de condom. Depois vem o sexo vaginal penetrativo. O sexo vaginal recebendo o falo sem camisinha, portanto, desprotegido, é a segunda forma de ter risco maior, segunda forma de aquisição de infecções transmitidas pela via sexual. Mas nós sabemos que muitas infecções transmitidas pela via sexual, basta o contato pele-pele, pele-mucosa. Portanto, se uma mulher faz sexo com uma mulher biológica faz sexo com uma mulher biológica, mulher cis com mulher cis. Então, o sexo lésbico entre duas mulheres cis, elas se sentem mulher, mas elas são atraídas por mulher. Orientação sexual por mulher. Se sente mulher, sou uma mulher, fisicamente e biologicamente sou uma mulher, mas me atraio por uma outra mulher. Então, eu vou ter contato de pele-pele, pele-mucosa e com os dildos, que são os objetos que são utilizados durante o ato sexual. Então, esses, se forem compartilhados, uma hora com uma, outra hora com outra, nós vamos ter a possibilidade de infecções, inclusive infecção por HPV. Essas mulheres também têm menos do que com a penetração do pênis na vagina ou do pênis no canal anal, mas pode ter também a infecção por HPV, tanto que as mulheres com sexo com mulheres, fazem sexo com mulheres, elas devem fazer prevenção de câncer de colo do útero, elas devem fazer Papa Nicolau e ou teste DNA HPV, que quando alterados vão ser encaminhadas para colposcopia com ou sem biópsia, dependendo se tem ou não lesão. E elas podem também adquirir outras doenças? Sim. Por exemplo, herpes genital. Herpes genital, herpes genital com contato pele-pele, pode-se, diante de atividade da doença, passar de uma para a outra, e com isso foi uma infecção adquirida
sexualmente, herpes genital, que é das doenças ulcerativas genitais a mais frequente. E também uma grande porta de entrada e saída para outras doenças tipo HIV, hepatite B. Aliás, hepatite B, atenção, lembrar da vacina. Vacina gratuita oferecida pelo Ministério da Saúde. Quem não é vacinado para hepatite B, converse com seu médico sobre a vacinação da hepatite B. Hepatite C, outras mais raras, como o HTLV, é uma porta de entrada e saída para outras doenças até mais importantes. Outras doenças, como sífilis, que vem aumentando muito aqui no Brasil. A sífilis aumentando no Brasil, teve uma epidemia declarada em 2016, teve a falta do remédio da bezetacil que se usa para a sífilis, que depois foi voltando ao normal, mas ainda com números bastante assustadores aqui no nosso país e no mundo, mas aqui no Brasil bastante, e com isso acaba aumentando também nos bebês, a sífilis congênita. A sífilis também, pelo contato pele, mucosa, pode se adquirir, pode se passar para a parceira. E ainda nós não falamos do sexo oral, que com o sexo oral também pode se adquirir essas infecções transmitidas pela via sexual, sobretudo se houver soluções de continuidade. Se estiver fazendo um tratamento dentário, se tem uma porta de entrada na boca, como por exemplo, herpes labial, já que herpes genital, a maioria é causada pelo vírus herpes simples do tipo 2 e uns 15% mais ou menos pelo herpes simples tipo 1. E o inverso ocorre quando nós estamos falando de herpes labial. Então, pode-se também adquirir infecções transmitidas pelo sexo com o sexo oral. Todos os pacientes devem ser examinados e com uma boa anamnese, sabendo que tipo de sexo praticam, para vermos como que nós vamos direcionar e que exames nós vamos proceder nesses pacientes em geral, para infecções sexualmente transmissíveis. Nunca esquecer que quando nós fazemos o diagnóstico de uma infecção transmitida pela via sexual, nós procuramos outras, sobretudo aquelas que são assintomáticas. Por exemplo, a clamídia, 70% é assintomática. Então, nas meninas até 25 anos, nas meninas que trocaram de parceiro recentemente, ou que tem múltiplos parceiros, nós, por parceiras, bota um X aí, nós devemos oferecer o exame, a PCR para clamídia, que hoje em dia é coberto pela maioria dos planos de saúde. Vale a gente também salientar isso. Então, na anamnese, nós vemos que tipo de sexo se pratica e como que nós vamos, então, ver que tipos de exame nós vamos pedir, sendo que os exames sorológicos para sífilis, para HIV, para hepatite B, ver se é vacinada ou não, ver vacina HPV, se já fez ou não, se está na idade ou não. Isso tudo é de praxe para todo mundo. E no grupo, tem um grupo especial, que é o grupo dos homens que fazem sexo com homens. O grupo que tem sexo anal desprotegido e frequente. É um grupo que tem um risco muito grande para câncer de canal anal induzido por HPV e cofatores. Câncer de canal anal nesse grupo é de 35 a 40 por 100 mil por ano. Muito mais que câncer de colo do útero na população geral feminina que faz prevenção para câncer de colo do útero. Portanto, nos pacientes, homens que fazem sexo com homens, nos pacientes, no grupo de pacientes que sejam as travestis, um grupo super suscetível, hein? Muito suscetível, porque normalmente elas têm um monte de problemas trazidos e até assim, que são favorecidos pela própria marginalização da sociedade. E as travestis, elas têm um risco enorme para HIV e outras ISTs. Uma atenção muito especial a esse grupo. Dar colo a essas pacientes precisam de nós. Elas precisam que nós façamos prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, HIV principalmente, hepatite B, sífilis, doença HPV, que
nesses grupos que tem sexo anal desprotegido frequente, sobretudo se for com múltiplos parceiros, o risco vai ser muito grande de ter um HPV de alto risco e até múltiplos HPV, infectando e levando a carcinogênese. Principalmente no grupo que tem sexo anal desprotegido com múltiplos parceiros que pode ser múltiplos parceiros sem uso de camisinha e convivendo com HIV. É assim que a gente deve falar na atualidade no HIV positivo. Essas pacientes, as travestis, convivendo com HIV, com múltiplos parceiros e o sexo anal, portanto, com muita frequência. Geralmente, nessas pacientes que convivem com HIV, as travestis que convivem com HIV, elas têm uma multiplicidade de tipos de HPV. Ou seja, todos os pacientes em geral que convivem com a doença, com o vírus HIV, têm uma chance maior de ter múltiplos HPV infectando. Essa multiplicidade favorece também a tomar o caminho da carcinogênese anogenital, nesses casos que nós estamos falando, a carcinogênese de canal anal. Portanto, a prevenção de câncer de canal anal nesse grupo é importantíssimo. A prevenção de todas as ISTs, importantíssimo. A prevenção de doença HIV, importantíssima. Tanto que é um grupo onde se permitiu a utilização de drogas pré-exposição ao HIV, para que não adquiram a doença HIV. O grupo das travestis é um grupo muito suscetível, um grupo que nós devemos dar uma atenção muito especial. Assim como, mais para frente, em outro vídeo, a gente vai falar das mulheres cis que têm sexo anal com frequência e desprotegido, além de ter tido uma doença HPV no colo do útero, ou na vagina, ou na vulva, e outros fatores, sobretudo os fatores de imunossupressão, poderiam ter um risco maior também para câncer de canal anal. Então, prevenção de infecção sexualmente transmissível. Na anamnese nós vamos ver o tipo de sexo, o número de parceiros, se usa ou não preservativo masculino ou preservativo feminino, qual é a forma da prática de sexo, com quantos parceiros, qual é a forma da prática do sexo, para saber que tipo de risco este ser tem em relação às infecções sexualmente transmissíveis. E de praxe, para todos, a solicitação das sorologias: anti-HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Em alguns casos assim muito especiais podemos pensar no HTLV, mas não é rotineiro. Mas lembrar então que, de acordo com os hábitos sexuais, eu terei um risco maior ou menor para infecções sexualmente transmissíveis. Assim como aquelas clássicas. Só um pouquinho. Gonorreia, sífilis a gente já falou, mas gonorreia, cancro mole ou cancroide, linfogranuloma venéreo, donovanose, elas são mais raras, bem mais raras. Aí até se fala que, mas aqui no Brasil ainda, sim, ainda existe, mas muito mais raras do que, por exemplo, doença HPV, do que clamídia, do que outras doenças que nós vemos no dia a dia, tricomoníase. A tricomoníase está voltando, está aumentando de novo, está começando a aumentar de novo. Se viu muito nos anos 80, depois teve uma queda e agora nós estamos começando a ver a tricomoníase de novo. É claro que também agora a gente faz exames, tipo a PCR, que acaba que mesmo os pacientes com poucos sintomas, oligossintomáticos, se nós coletarmos, nós acabamos diagnosticando mais do que há alguns anos antes. Mas lembrar de oferecer exames de infecções sexualmente transmissíveis
e de ver os riscos de acordo com o tipo de sexo que se pratica e de acordo com os órgãos genitais, independente se ela é mulher trans, se ela é homem trans, se ela é isso ou aquilo. O importante é ela chegou ao ginecologista, ela veio, ela te procurou, ela está pedindo ajuda. Então nós vamos ver qual é o tipo de sexo que se pratica, se é uma mulher trans e não tem mais pênis, tem uma neovagina, nós vamos procurar todos esses tipos de lesões, porque posso encontrar um condiloma acuminado, que é fruto de uma expressão de um HPV de baixo risco, tipo 6, 11, grupo dos 40, e vamos tratar os condilomas acuminados. Vou pedir todos os exames sorológicos, como nós já falamos, que as sorologias a gente deve oferecer para todos os pacientes, e vendo o risco, solicitando exames que nós devemos solicitar, tratando adequadamente, orientando esses pacientes, sobretudo em relação ao uso de camisinha, que vem diminuindo demais nos últimos anos, desde a era coquetel, depois que aconteceram as medicações para a doença HIV, e com isso não temos mais aquele drama que aconteceu nos anos 80, anos 90, nós vemos um decréscimo importante na adesão ao uso da camisinha. Seja camisinha masculina, seja camisinha feminina, mas esses métodos de barreira que ajudam, nada de 100%, mas ajudam muito a diminuir as infecções sexualmente transmissíveis, e muitas delas são bastante importantes, são sérias. Devem ser diagnosticadas, tratadas, acompanhadas da forma que deve, para prevenirmos as complicações inerentes a cada uma delas. A gente pode parar por aqui e depois a gente volta ainda no tema diversidade sexual.